E se eu te dissesse que a infraestrutura, as bases, a estrutura para o sistema do anticristo já estão aqui? Um dos maiores erros que as pessoas cometem em relação ao anticristo é vê-lo como uma profecia distante, algo que acontecerá em décadas ou séculos. A realidade é que muitos dos sistemas e estruturas que poderiam apoiar uma figura como essa já estão em funcionamento hoje. Recentemente, tive uma conversa intrigante com um descrente que surpreendentemente tinha um conhecimento profundo da escatologia cristã. Ele mencionou que, apesar de não ser cristão, sentia que estava lentamente se tornando um, por causa de suas crenças sobre o anticristo. Isso despertou meu interesse, pois nunca tinha ouvido falar de alguém se voltando para a Bíblia ou para o Senhor por causa do anticristo. Ele compartilhou que, à medida que envelhecia e mais eventos globais se desenrolavam, mais acreditava que estamos nos aproximando dos cenários descritos no livro de Apocalipse. Ele observou que, com a crescente centralização do poder em todo o mundo, parece totalmente plausível que uma pessoa possa surgir e ganhar controle sobre todo o planeta. Ele enfatizou que não é mais apenas plausível, mas provável que estamos nos aproximando de um tempo em que não se poderá comprar ou vender sem uma marca específica, ecoando a profecia de Apocalipse. Essa percepção o levou a questionar o que mais a Bíblia poderia estar certa, se realmente descreve com precisão esses acontecimentos. Ele continuou observando que, historicamente, as nações sempre defenderam ferozmente sua soberania. Os Estados Unidos, por exemplo, lutaram pela independência da Grã-Bretanha na Guerra Revolucionária, que começou em 1775 e terminou com o Tratado de Paris em 1783. Durante essa guerra, inúmeros homens corajosos deram suas vidas pelo sonho de uma nação livre. Esses homens, cujos nomes muitas vezes são esquecidos nos registros da história, demonstraram coragem e sacrifício extraordinários. De forma semelhante, a Grécia lutou pela independência do Império Otomano, começando com a Guerra de Independência Grega em 1821 e alcançando sucesso com o reconhecimento da soberania grega em 1832. A Índia também tem uma história significativa de luta pela autogovernança, marcada pelo movimento de independência indiano, que culminou na independência do domínio britânico em 15 de agosto de 1947. No entanto, nas últimas décadas, houve uma mudança. Os países estão cada vez mais aderindo a uniões e organismos globais que influenciam sua soberania. A expansão da União Europeia, da Organização do Tratado do Atlântico Norte e a influência das Nações Unidas e do Fórum Econômico Mundial são exemplos claros disso. Parece haver uma força invisível pressionando por um controle centralizado. Essa tendência de integração global levanta preocupações sobre a erosão da soberania nacional. Nações que outrora valorizavam sua independência agora fazem parte de uma teia complexa de governança global, sugerindo uma influência invisível moldando essas decisões. Isso o levou a concluir que o impulso agressivo para o controle centralizado pode estar nos preparando para o anticristo. Este homem afirmou: "Às vezes penso comigo mesmo, se a Bíblia pode estar certa sobre isso, sobre o que mais a Bíblia está certa. Algo significativo está por vir, e até mesmo um cético pode perceber isso. É quase como se o mundo estivesse sendo preparado para algo ou alguém. À medida que estamos à beira de avanços tecnológicos sem precedentes e controle centralizado, está se tornando cada vez mais claro que a chegada do anticristo pode estar mais próxima do que muitos de nós imaginamos. A Bíblia descreve vividamente um tempo em que o anticristo exercerá poder global, um cenário que parece assustadoramente possível no mundo de hoje. Desde a ascensão de instituições globais
até o avanço da tecnologia de vigilância, todos os sinais apontam para a iminente revelação do Anticristo. Esta jornada até a borda do cumprimento profético exige nossa atenção urgente. O tempo é curto. A consolidação de poder em instituições globais é um fenômeno que se alinha de forma perturbadora com a profecia bíblica. Organizações como a OTAN, a União Europeia, o Fórum Econômico Mundial, a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio exercem uma influência que se estende por continentes e impacta bilhões de vidas. Imagine um cenário onde uma única pessoa ascende para liderar esses organismos, comandando uma autoridade inigualável sobre nações e economias. Isso não é uma ideia fantasiosa, mas uma realidade plausível, dado o atual rumo da governança global. Essa interdependência prepara o cenário para o Anticristo, que, segundo Apocalipse 13, exercerá controle sobre todas as nações. Apocalipse 13:7 diz: "E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação." O rápido avanço da tecnologia fornece as ferramentas necessárias para esse tipo de controle global. Os sistemas de vigilância evoluíram a ponto de poderem monitorar praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Governos e corporações têm acesso a níveis sem precedentes de dados pessoais, permitindo-lhes rastrear movimentos, comunicações e até pensamentos em certa medida. Essa é a infraestrutura que poderia sustentar o tipo de controle total profetizado na Bíblia. Imagine um mundo onde sua capacidade de viajar, trabalhar e até de comprar ou vender depende da conformidade com uma autoridade centralizada. Isso não é uma distopia distante, mas uma realidade em desenvolvimento. Tecnologias como IDs digitais, vigilância biométrica e sistemas de monitoramento impulsionados por inteligência artificial já estão em operação. A Bíblia adverte sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. E essa profecia parece cada vez mais plausível à medida que vemos as bases sendo estabelecidas para tal sistema. Moedas digitais e a tecnologia blockchain, embora ofereçam benefícios, também têm o potencial de serem usadas para níveis sem precedentes de controle financeiro. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, estão sendo exploradas por muitas nações, incluindo grandes economias como a China, os Estados Unidos e a União Europeia. Essas moedas digitais poderiam ser programadas para controlar como o dinheiro é gasto, garantindo a conformidade com regulamentos ou mandatos específicos. Imagine um mundo onde sua carteira digital pode ser desativada se você se opuser à autoridade vigente. Esta é a expressão máxima de controle e o cumprimento da profecia bíblica sobre a marca da besta. À medida que esse sistema de controle se aperta, aqueles que se mantiverem firmes em sua fé enfrentarão uma crescente perseguição. Já vemos casos em que as liberdades religiosas estão sendo restringidas. Em alguns países, pregar o evangelho está se tornando um ato criminoso. A Bíblia adverte que durante o reinado do Anticristo, muitos serão martirizados por sua fé. Imagine um tempo em que pastores serão presos por falarem a verdade sobre Jesus Cristo. Isso não é uma possibilidade distante, mas uma realidade em algumas partes do mundo hoje. Com o controle global se tornando mais centralizado, a pressão para a conformidade aumentará e os fiéis serão alvos. O regime do Anticristo exigirá lealdade absoluta, e aqueles que se recusarem enfrentarão severas consequências. Alguém pode perguntar: como esse nível de controle se forma sem resistência generalizada? A resposta está na natureza gradual e incremental dessas mudanças. Como o proverbial sapo na água fervente, a sociedade está sendo lentamente acostumada a níveis crescentes de vigilância e controle.
Cada nova medida é introduzida sob o pretexto de segurança, conveniência ou saúde pública, tornando difícil enxergar o panorama maior. Considere como restrições de viagem, certificados de saúde digitais e sistemas de crédito social foram normalizados nos últimos anos. Cada passo nos aproxima de um mundo onde todos os aspectos da vida são monitorados e controlados. Essa marcha lenta em direção a Apocalipse 13 está pavimentando o caminho para o reinado do Anticristo. Muitas pessoas esperam que o Anticristo faça uma entrada dramática no cenário mundial, mas a realidade é mais insidiosa. A infraestrutura para o seu reinado já está em vigor, tecida no próprio tecido da nossa sociedade. O Anticristo não precisará construir seu sistema do zero. Ele simplesmente entrará em uma estrutura pronta de controle global. Isso nos leva a um ponto crítico. O Anticristo já foi revelado através dos sistemas e estruturas deste mundo. O controle centralizado, os avanços tecnológicos e a erosão das liberdades são todos indicadores de sua iminente ascensão ao poder. A Bíblia diz que o espírito do Anticristo já está operando no mundo. Estamos vivendo os momentos finais antes do cumprimento dessas profecias. Os sinais estão ao nosso redor, para aqueles que têm olhos para ver. Das instituições globais ao avanço da tecnologia de vigilância e à gradual erosão das liberdades, todos esses elementos estão convergindo para um ponto singular: a ascensão do Anticristo. À medida que nos aproximamos dessa realidade, é imperativo permanecermos vigilantes e discernidos. A Bíblia nos chama a sermos atentos e preparados, para que não sejamos pegos de surpresa pelos eventos que estão se desenrolando. A chegada do Anticristo não é um evento distante no futuro, mas uma realidade iminente que exige nossa atenção urgente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 10, está escrito: a vinda do iníquo será segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras, e com todas as artimanhas da injustiça para os que estão perecendo. Esse engano será tão convincente que muitos considerarão o Anticristo como um deus. Satanás, conhecido como o pai da mentira, usará sua expertise em enganar para fazer com que a falsa divindade do Anticristo pareça plausível e desejável às massas. A ascensão do Anticristo será facilitada por um mundo desesperado por soluções para seus problemas mais urgentes. Instabilidade econômica, turbulência política e agitação social criarão um terreno fértil para seu surgimento. Suas promessas de paz, segurança e prosperidade ressoarão com uma população global exausta, cimentando ainda mais seu status como salvador. Essa aparente benevolência cegará muitos para sua verdadeira natureza, facilitando a implementação de sua agenda de controle e dominação total. Se há um ser capaz de criar uma religião tão atraente e enganosa, esse ser é Satanás. Esta nova religião, arquitetada por Satanás, será incrivelmente atraente para a humanidade. Apocalipse 13, 13 a 14, descreve o falso profeta realizando grandes maravilhas, até mesmo fazendo fogo descer do céu para enganar os povos da terra. Esses sinais milagrosos fortalecerão a reivindicação do Anticristo à divindade, levando muitos ao erro. Essa nova religião será vista como a verdade suprema pelos enganados, cumprindo o desejo de longa data de Satanás de ser adorado como um deus. A religião do Anticristo será cuidadosamente projetada para cativar e controlar. Provavelmente, ela misturará elementos de vários sistemas de crenças, filosofias e ideologias, criando um apelo universal. Essa abordagem sincrética facilitará que pessoas de diversos contextos aceitem e abracem essa nova fé. Ao se apresentar como uma figura unificadora,
O anticristo explorará o anseio da humanidade por paz e unidade, atraindo-os para sua teia de engano. Os milagres e maravilhas do falso profeta servirão como poderosas ferramentas de persuasão. Essas manifestações sobrenaturais convencerão muitos de que o anticristo é de fato um ser divino digno de adoração. A Bíblia adverte que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados por esses sinais, destacando a profundidade desse engano. O objetivo final de Satanás, de ser adorado, parecerá estar ao seu alcance, à medida que mais pessoas sucumbem ao charme carismático e às façanhas milagrosas do anticristo. Se há um ser capaz de criar uma religião tão apelativa e enganosa, esse ser é Satanás. Ao longo da história, ele demonstrou uma habilidade incomparável de distorcer a verdade e apresentar mentiras de maneira atraente. Em João 8:44, Jesus chama Satanás de pai da mentira, confirmando sua natureza enganadora. Mentiras que destacam sua habilidade em enganar farão da religião do anticristo sua obra-prima, projetada para desviar o mundo inteiro. As táticas históricas de Satanás de engano podem ser vistas em diversas formas de idolatria e religiões falsas que afastaram as pessoas da verdade. Sua habilidade de manipular e distorcer é evidente em como ele tentou Eva no Jardim do Éden, torcendo as palavras de Deus para semear a dúvida e levar a humanidade ao pecado. Essa mesma astúcia será empregada para criar uma religião irresistível às massas, oferecendo o que parece ser iluminação e salvação, mas que, na verdade, levará à destruição. A religião do anticristo provavelmente prometerá iluminação, paz e uma nova era de conquistas humanas. Ela atrairá intelectuais e buscadores espirituais ao apresentar uma visão de uma ordem mundial harmoniosa, livre dos conflitos e divisões do passado. Essa nova fé conquistará uma grande quantidade de seguidores. O engano de Satanás será tão sofisticado que não só apelará aos sentidos e ao intelecto, mas também aos desejos e medos mais profundos da humanidade. Se há um ser capaz de criar uma religião tão atraente e enganosa, é Satanás. O apelo do anticristo será multifacetado. Ele oferecerá soluções para crises globais, como instabilidade econômica, guerras e questões ambientais, apresentando-se como um líder benevolente. Daniel 11:20 e 1-24 descreve o anticristo como uma pessoa desprezível que tomará o reino por meio de intrigas e lisonjas. Sua ascensão ao poder será marcada por promessas de paz e prosperidade, conquistando ainda mais o mundo desesperado por soluções. O carisma e a inteligência do anticristo o tornarão uma figura atraente, com uma capacidade incomum de falar diretamente às esperanças e medos das pessoas, apresentando-se como o líder ideal em tempos de caos. Suas habilidades diplomáticas e sabedoria aparente conquistarão a confiança e a admiração de muitos, permitindo-lhe consolidar poder com pouca resistência. Essa abordagem estratégica o permitirá implementar seus planos gradualmente, evitando reações imediatas e suspeitas. Suas soluções para problemas globais parecerão revolucionárias e eficazes, aumentando ainda mais seu apelo. O anticristo provavelmente proporá políticas econômicas inovadoras, iniciativas ambientais e tratados de paz que prometem resolver questões de longa data. Esses aparentes sucessos solidificarão sua reputação como salvador e líder, dificultando para as pessoas perceberem seu engano. Quando suas verdadeiras intenções forem reveladas, será tarde demais para muitos resistirem ao seu controle. O uso de sinais e maravilhas ajudará a consolidar essa ilusão tão atraente e enganosa. A religião do anticristo será a obra-prima de Satanás. Os grandes prodígios realizados pelo anticristo e pelo falso profeta terão um papel crucial em legitimar sua autoridade.
Em Apocalipse 13:15 a 17, é descrito o falso profeta dando vida à imagem da besta, fazendo com que ela fale e cause a morte daqueles que se recusarem a adorá-la. A habilidade de realizar tais sinais convencerá muitos de que o anticristo é de fato uma figura divina digna de adoração. Esses sinais miraculosos servirão como uma poderosa validação das alegações do anticristo. As pessoas sempre foram atraídas pelo sobrenatural, buscando evidências de poderes superiores e intervenções divinas. O anticristo e o falso profeta explorarão essa tendência humana, realizando sinais que desafiam as explicações naturais, tornando difícil, até para os mais céticos, descartarem suas alegações. Esses milagres criarão uma aura de invencibilidade e legitimidade ao redor do anticristo, fazendo com que a resistência pareça inútil. Os sinais e maravilhas também servirão para unificar as pessoas sob a nova religião. Experiências coletivas do sobrenatural criarão um senso de comunidade e pertencimento entre os seguidores do anticristo, fortalecendo sua lealdade a ele e tornando mais difícil que vozes dissidentes sejam ouvidas. Esses atos miraculosos também serão usados para intimidar e eliminar a oposição, garantindo que o poder do anticristo permaneça incontestado. Se há um ser capaz de criar uma religião tão atraente e enganosa, esse ser é Satanás. O objetivo final de Satanás sempre foi usurpar o lugar de Deus e ser adorado como uma divindade. A nova religião do anticristo será a culminação dessa ambição. Em 2 Tessalonicenses 2:4, é revelado que o anticristo se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse ato audacioso marcará o ápice da rebelião de Satanás contra Deus. À medida que testemunhamos o cumprimento das profecias e o avanço dos sinais ao nosso redor, é crucial não ficarmos indiferentes. O anticristo pode estar às portas, mas Jesus Cristo, nosso verdadeiro Salvador, já nos oferece a salvação hoje. Não espere até que seja tarde demais. Aceite a verdade que só Ele pode oferecer e declare sua fé agora mesmo. Escreva nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador. Seja uma luz no meio das trevas e prepare-se para a vinda do Rei dos Reis.